E aí, vamos começar? Sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num manuscrito samurai do século XVII. E olha, isso aqui vai muito além de um simples manual de artes marciais, viu? É, na verdade, um guia brilhante que ensina aquela mentalidade definitiva para a gente alcançar uma eficiência absoluta, uma maestria real e muita clareza de propósito, não importa qual seja a nossa área de atuação. Certo, vamos direto ao ponto. Não faça nada que seja inútil. Sabe, essa é praticamente a regra de ouro do nosso autor, o lendário Miyamoto Musashi. É um nível tão extremo de eficiência, mas que ressoa de um jeito incrível na nossa vida moderna. No fim das contas, a ideia é cortar todo o excesso, toda a distração e focar estritamente naquilo que traz resultados práticos e reais para os nossos desafios do dia a dia. A nossa jornada aqui vai seguir um fluxo bem lógico rumo a essa maestria. Vamos passar por 5 etapas: o caminho da estratégia, depois terra e água, fogo e vento, em seguida o livro do vazio, até finalmente chegarmos na essência de Musashi. Então, começando pela parte 1, O Caminho da Estratégia, a grande obra-prima de 1645. E vamos ver como tudo isso se constrói. O Musashi escreveu essas páginas, que são pura sabedoria tática, um pouco antes de morrer. E detalhe, não é uma teoria qualquer tirada do nada, não. É o resultado prático de uma vida inteira de sobrevivência e aperfeiçoamento constante. O que no século XVII começou como um manual super rigoroso de Kenjutsu, que é o combate com espadas japonesas, evoluiu de um jeito impressionante. Hoje, a gente vê esse mesmíssimo texto sendo aplicado direto em estratégias de negócios, no esporte de alto rendimento e até na liderança executiva. Aquela mesma estrutura usada para vencer um duelo de espadas agora serve como um verdadeiro guia-mestre para navegar no mundo corporativo. O que já nos leva direto para a parte 2, terra e água, focando na base e na adaptabilidade. Porque afinal a verdadeira estratégia precisa de uma fundação muito rígida antes de se tornar fluida. E isso ilustra brilhantemente a mentalidade do livro da Terra. A grande premissa aqui é que não existe estratégia de verdade sem uma base sólida. O Musashi compara a estratégia com a carpintaria. Pensa bem, um mestre carpinteiro só tem sucesso de verdade porque ele entende a fundo as suas ferramentas, conhece os materiais disponíveis e domina a estrutura do que ele quer construir. Isso traduz os nossos desafios modernos com uma perfeição absurda. Seja para criar bons hábitos de saúde ou para fundar uma startup, se a gente não conhece as ferramentas e não organiza os fundamentos básicos, bom, a estrutura fatalmente vai desmoronar. E para provar na prática o quanto essa estrutura importava, o Musashi fundou a Niten Ichiryu, que é uma escola focada no uso de 2 espadas ao mesmo tempo durante o combate. Tentar usar 2 lâminas simultaneamente exige uma coordenação tremenda, algo que só nasce de uma disciplina inabalável, de muita repetição. Dominar as habilidades mais básicas e transformar isso em memória muscular através da prática constante, isso simplesmente não é negociável. Esse é o verdadeiro coração do livro da Terra. Agora, uma vez que esses fundamentos estão bem cimentados, é a hora de entrar no livro da água. A água é o símbolo perfeito da adaptabilidade. O grande objetivo aqui é desenvolver o que ele chama de mente como água. Um estado mental que fica sempre calmo, cristalino e que consegue refletir a realidade ao redor sem criar ilusões ou aquela ansiedade desnecessária. Evitar a rigidez é justamente o que permite fazer ajustes rápidos, sejam eles grandes ou pequenos, conforme a situação muda, sem nunca perder o seu centro. Terceira etapa do nosso mergulho, fogo e vento, tratando da ação direta e das falhas externas. Aqui, a gente sai daquela preparação do estado mental interno e colide de frente com a ação no mundo real. O livro do fogo detalha o núcleo mais tático de toda a obra. São 2 passos principais para dominar qualquer confronto. O passo 1 é segurar o travesseiro de inimigo. É uma metáfora genial para impedir que o adversário inicie qualquer movimento, sabe? É literalmente cortar a iniciativa na raiz. Já o passo 2, atravessar o val, exige uma sensibilidade imensa para reconhecer aquele momento decisivo e seguro de agir. Resumindo a ópera, a vitória é de quem domina o ritmo e antecipa as coisas, em vez de só ficar reagindo aos golpes que o mundo dá. E agora o que é muito interessante sobre essa comparação é o contraste super afiado que o Musashi traz. Enquanto o livro do fogo defende uma estratégia extremamente direta, proativa e funcional, o livro do vento faz uma crítica pesada aos erros das outras escolas da época. Essas escolas rivais tinham um apego gigantesco a técnicas fixas. Eles preferiam focar em qual espada era mais longa ou qual golpe ficava mais bonito visualmente. É a famosa armadilha do formalismo vazio, a estética vencendo a eficácia. Um perigo de priorizar o estilo sobre a substância que, cá entre nós, ainda arruína muitos planejamentos de negócio até hoje. Chegamos à nossa 4ª parte, o livro do vazio, o verdadeiro ápice da maestria. Esse é o capítulo mais curto do manuscrito.
mas sem dúvida é o mais profundo, carregando uma forte influência da filosofia do budismo Zen. Então vamos fazer uma pequena pausa e pensar sobre uma questão monumental. O que de fato acontece quando a técnica desaparece por completo? O que rola na nossa mente quando todas aquelas regras de carpintaria, de água e de fogo simplesmente deixam de existir? A resposta brilhante do Musashi para isso é o vazio, ou ku. Mas calma, não é uma mente vazia num sentido negativo, de apagão. É um estado que se eleva muito, muito além de qualquer forma ou rigidez. É aquele estágio de fluidez extrema, onde a técnica foi tão absurdamente absorvida que ela deixa de existir como técnica. A ação correta e precisa simplesmente emerge de um jeito natural, sem esforço. Não tem mais nem um milissegundo de hesitação ou de separação entre o pensamento e a ação. E vamos para a nossa quinta e última sessão, a essência de Musashi e como aplicar essa vida estratégica no nosso dia a dia. Então, o ponto crucial aqui é como a gente traz toda essa grandeza de uma filosofia de combate do século XVII direto para a nossa vida moderna. É até simples de memorizar. Primeiro, observar a realidade profundamente, sem as armadilhas emocionais do ego. Segundo, ter a paciência de dominar o básico de qualquer tarefa até que aquilo vire instinto puro. Terceiro, se adaptar continuamente aos problemas sem perder a essência. Quarto, agir de maneira simples, direta e eficaz. E por último, mas talvez o mais importante de todos, repelir com firmeza qualquer desperdício, seja de energia mental, de horas preciosas ou de esforço físico. E para fechar essa nossa análise de Os Cinco Anéis, o texto deixa uma provocação final gigante na nossa cabeça. Onde exatamente, nas nossas incontáveis batalhas e processos da vida moderna, a energia está sendo duramente desperdiçada. O caminho da estratégia é literalmente sobre limpar tudo que é inútil e aplicar esse foco cristalino hoje mesmo. A maestria, como já foi provado há séculos, está logo ali, esperando do outro lado da disciplina. E aí, o que a gente vai parar de desperdiçar hoje?